pelo convite e agradecer a Deus também, né? Primeiramente a Deus. Eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus, Amém. porque Ele foi o meu sustento durante todo o processo. E eu fui diagnosticada com câncer em 2017. Eu mesma descobri no autoexame em casa, o exame do toque. Deus é maravilhoso, né? Porque fazia muito tempo, eu acho que uns 3 anos, que eu não fazia o exame de mamografia. Porque sempre que eu fazia, eu nunca dava nada. Eu disse, não vou fazer mais, porque não vai dar nada, graças a Deus, eu não vou ter nada nunca, porque tinha um mito que as pessoas falavam, que amamentou muitas crianças, que eu tive 3 filhos, e todos mamaram bastante. Uhum. Não vai desenvolver um câncer. Então, eu acreditei nisso. Eu falei, não vou fazer mais não, nunca vou ter esse câncer. Graças a Deus. Mas eu estava deitada no chão, numa almofada, assistindo televisão com a minha filha, e do nada, Deus deu um estralo assim, eu passei a mão. É Deus na nossa vida, Deus é maravilhoso. Eu passei a mão e senti o caroço. Aí eu falei para minha filha, tem um caroço aqui, um caroço diferente aqui, nesse outro não tem. A minha filha falou, mãe, você está procurando doença? Eu disse, não estou procurando, mas tem um caroço. Ela foi comprovar, passou a mão e sentiu também, e falou, tem mesmo. E você tinha quantos anos? Eu tinha 49. 49. Aí, no dia seguinte, eu já fui no posto de saúde. Na época, eu trabalhava de operadora de caixa no Extra e trabalhava de cabeleireiro também no Extra. Mas eu tinha um convênio, mas aí tinha um plano, o posto de saúde próximo de casa, e eu fui fazer o quê? Colher o Papa. Porque colhendo o Papa, automaticamente a enfermeira ia pedir um exame, né? Aí eu fui, ela pediu, ela apalpou e falou, realmente tem um nódulo aqui, mas tem característica de benigno, mas é importante fazer a ultrassom. Eu fui, marquei a ultrassom e já fiz esse processo da ultrassom, mas aí o médico falou, é benigno, não é nada demais. O que eu fiz? Fiquei quieta, 2 meses, fiquei ali. Aí fui pedir demissão do emprego, aí eu falei, antes de eu sair, eu vou fazer a mamografia. Eu mesma decidi fazer a mamografia, e fui, fiz, mas guardei. Aí, quando foi no mês de outubro, exatamente esse mês aqui, que é muito importante para mim esse mês, é uma renovação de tudo. É mais gratidão ainda ao Senhor nesse mês aqui de outubro, porque foi exatamente aqui que foi o diagnóstico do câncer mesmo. Quando eu mostrei para um médico, ele falou, você está com câncer de mama. Ele já falou bem assim, foi bem direto. E você guardou essa mamografia esse tempo todo, porque você já não trouxe? Eu falei, porque eu fiz a ultrassom, mas parece que ele não estava falando comigo. Não senti nada, assim, tipo, fiquei normal, isso não foi para mim. Aí ele falou, você tem que correr, eu vou colocar aqui urgente para você pegar um atalho, porque você está com câncer de mama, e este caroço, ele é um dos piores, ele vai espalhar muito rápido. Eu falei, eu estou na mão do Todo-Poderoso, e seja feita a vontade dele. Aí eu fui para casa e pensando nisso, meu Deus, para que eu vou falar? A gente nunca quer passar esse problema para os filhos, porque a gente não quer afetar, né, eles com os nossos problemas, não quer que eles... Porque se eu fosse falar para eles, eles iam receber essa notícia de outra forma. Eles iam ficar pior do que eu. Eles iam se sentir mal. Aí eu falei, não vou falar para ninguém, guardei só para mim. Aí eu fui ligar só para minha mãe, vou desabafar com a minha mãe, eu preciso falar com alguém. Aí eu fui. Aí quando eu ligo para minha mãe, ela fala assim, aí minha mãe já me recebe a ligação chorando, falou que minha irmã tinha feito um exame e tinha dado um caroço no útero. Porém, era um mioma, ela estava com mioma na barriga, alguma coisa assim. Aí, ao invés de eu pedir um acolhimento assim para minha mãe, eu estou precisando de você, eu falei, mãe, não fica assim, Jesus está cuidando dela, isso não é nada demais, e acabou, deixei para lá. Aí, no outro dia, eu falei, eu vou falar para quem? Aí, fui lá no meu filho, dormi com ele, ele morava sozinho na kitnet, nessa época ele estava fazendo faculdade, estava no processo de sair de uma empresa para entrar no Itaú. E quando eu cheguei lá, ele estava, mãe, eu consegui, eu passei, vou trabalhar no Itaú. Quando ele me deu essa notícia, eu fiquei tão feliz. Falei, não vou falar nada para ele, senão ele vai ser até reprovado nessa contratação. Guardei tudo só para mim e Deus. Foi nós dois, maravilhoso esse Deus, ele me sustentou mesmo. Aí fiquei com isso tudo, aí fui, fiz o procedimento, passei na médica, mostrei a mamografia, ela me encaminhou para fazer a biópsia lá no Córrego Azul. E nisso ficou lá, na fila de espera. Aí, eu conversando com a irmã de uma igreja, uma amiga minha, falei, Rosana, eu fui diagnosticada com câncer de mama, e eu estou na fila de espera. Ela falou, nossa amiga, a gente tinha uma amiga em comum, que é a Alessandra, ela falou, nossa amiga, ela retirou a mama, e ela tem um pessoal lá do Pérola Byton, que são
ela participa do grupo do hospital, do WhatsApp. Eu vou pedir para ela te adicionar. Ela me adicionou, mas não pediu nada para ninguém, só me adicionou para a gente poder, dividir, cada uma falar da sua situação, para poder uma desabafar com a outra, para poder aliviar, tranquilizar. Quando ela me adicionou, no mesmo dia, a médica estava no grupo, traz a Dalva, que eu vou cuidar dela aqui. E daí por diante, aí eu já fui direto lá, ela já fez a biópsia no outro dia, lá mesmo, no hospital, e saiu o resultado muito rápido. E eu fiz a minha cirurgia e foi assim que aconteceu. E foi... Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que usou aquele anjo lá, naquele... E as meninas falaram, Dalva, isso nunca aconteceu da doutora Samira chamar uma paciente assim do nada para poder cuidar, a não ser que a gente pedisse bastante. Mas com você foi diferente. Eu disse, porque eu tenho um Deus que Ele pode todas as coisas. E aí eu fiz a cirurgia. Mas aí, quando você fez a cirurgia, a família teve que saber, né? Então... Você escondeu até a cirurgia, mulher? Não, eu fiz todos os exames. Eu falei para o meu filho que eu estava com nódulo na mama, porém não falei que era câncer. Tá. Quando eu fiz todos os exames que agendou a cirurgia, eu falei, é um câncer, mas está no início e vai dar tudo certo. Aí meu filho já se desesperou, o mais velho. Aí ele começou a chorar e falou, mãe, a senhora vai ficar igual esse pessoal. Ele ia comigo sempre no hospital, ele me ajudou muito, cuidou muito de mim. Foi um apoio muito grande, esse menino, o Jonathan, ele hoje está com 33 anos. E ele cuidou de mim num carinho muito grande. Quando eu fiz a cirurgia, ele cuidava do dreno, me levava a fazer Eu enganava ele, tá? Nas quimioterapias, eu sofri nas quimioterapias, gente, foi horrível. Eu falava para ele assim... Ele ia me deixar falar, mãe, quando a senhora estiver terminando, você liga que eu venho te buscar. Eu enganava ele, quando eu ligava, eu já estava em casa, já cheguei. Ele falava, você não pode andar sozinha, mas eu já consegui vir embora. E assim, não foi comigo a doença, graças a Deus, eu não me entreguei. O Senhor Jesus, Ele cuidou muito de mim, eu ia para os cultos, eu fazia quimio hoje, no período da tarde, quando era à noite eu ia para a igreja. E... nunca foi aquela pessoa que eu fiquei triste, sabe, assim, eu enfrentei mesmo com muito ânimo, assim, não era comigo mesmo, eu falava para as pessoas, eu não estou doente, o Senhor me curou já, eu estou muito bem, isso não vai me afetar, mas sempre tem aquela pessoa que lança uma palavra negativa para você, né? Aí eu estava na fila para fazer os primeiros exames de sangue, para poder fazer a primeira químio, sem saber o que ia acontecer comigo. Quimioterapia, para mim, era uma coisa horrível. Quando o médico falou que eu ia fazer a quimioterapia, eu já fiquei nervosa. Mas aí eu falei, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas tudo que eu vi era o contrário do que eu estava falando, porque estava todo mundo passando muito mal. As pessoas, aí eu estava na fila para fazer o exame, a moça falou, você vai fazer quimio? Eu falei, eu começo amanhã. Ela falou, é horrível. Você não vai comer. Eu ficava só salivando o tempo todo, não conseguia comer. Eu falei... Cada um organismo reage de uma forma. Você não comeu, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir comer. E eu agradeço a todos os limão. Gente, eu pegava o limão e raspava na minha comida assim com casca. Porque senão não conseguiria comer mesmo. Mas deu tudo certo. Graças ao nosso bom Deus. E você teve algum histórico na sua família de câncer? Não exatamente de mama, mas de câncer ou nunca teve? Eu tive das minhas tias, por parte de mãe, elas tiveram câncer de útero. Teve umas 3 que morreram exatamente com câncer de útero. Sim. É importante a gente conhecer. Sim, é importante a gente ter esse histórico familiar também, né? Muitas vezes a gente não leva em consideração, minha tia, da minha tia teve, então não vai chegar em mim. Mas é muito importante a gente ter esse conhecimento também para fazer esse acompanhamento mais de perto, né? E com mais frequência, conforme é pedido pelos médicos. Mas fala aí, Vê, como foi para você até chegar ao diagnóstico? O que você começou a sentir? O que começou a te preocupar? Te levou a esse diagnóstico? E como foi? Onde foi o seu câncer? Enfim, como que foi esse processo? O meu câncer não, que uma coisa que eu aprendi... Que não é meu? Não é meu. Geralmente a gente tem esse mau costume de falar o meu câncer ou qualquer nome de outra doença como MI. Não é. Eu descobri no ano de 2022, eu estava com 38 anos. Na realidade, eu não tive um câncer de mama, eu tive um câncer de adrenal. E eu não descobri como ela, assim, de imediato, porque como é um câncer muito raro, foi bem complicado. Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, sendo investigada, porque eu tinha alguns sintomas e
ninguém descobriu o que era. Então, a princípio, a primeira cirurgia que eu fiz foi de vesícula. Eles retiraram minha vesícula, porque tinha micropedras, né, na minha vesícula. Então, o médico falou, nós vamos fazer e você vai ficar bem. Eu fiz, dei glória a Deus, aleluia, falei, Senhor, agora vai dar certo, vou ficar bem. Porém, infelizmente, eu não fiquei bem. Passaram-se os meses, eu continuei me sentindo mal, eu tinha muita fadiga exagerada, um cansaço que eu sempre fui muito ativa, até falei com a Aline outro dia, para mim, eu não retomei, né, como eu era ativa antigamente, ainda não retomei, mas eu vou retomar em nome de Jesus, eu creio. E eu comecei a reparar isso, muito cansaço físico, eu tinha muito cansaço físico, muita prostração, um desânimo que eu comecei a achar que eu estava em depressão, que eu tinha alguma dessas doenças psicossomáticas, né? E eu falei, eu vou procurar, e eu ia constantemente em PS, porque como eu passava mal e ninguém descobria nada, até então descobriram um nódulo na minha adrenal, mas o que eles me alegavam? Olha, esse nódulo precisa ser acompanhado, porque nós não mexemos nesse nódulo, até que ele tenha um tamanho que a gente possa fazer a cirurgia. E eles falavam, nódulo na adrenal não dá sintoma, você não vai sentir dor, a não ser que ele já tenha crescido o bastante para você começar a ter o sintoma. Porém, eu creio que foi o Senhor que fez eu ter os sintomas antecipados. Eu sei que nós estamos falando aqui de questões científicas, mas eu não tenho como não mencionar o sobrenatural de Deus, porque foi sobrenatural o que aconteceu comigo. E eu sempre bato na mesma tecla, porque o Espírito Santo falava comigo, tem alguma coisa acontecendo com você. E assim como ela, nesse primeiro momento, eu não ficava falando que eu já tinha uma certeza que tinha algo acontecendo comigo. Meu marido me acompanhava em todo o tempo, claro, né, preocupado também, e me levando para lá e para cá, em busca de uma ajuda. Porém, os médicos alegavam, não é o nódulo adrenal, mas na minha mente é como se Deus já tivesse falado, o problema está aí, porque não tinha uma outra explicação. Nesse meio tempo eu descobri que eu estava com o hipotiroidismo, eu descobri com 38 anos também. Eu sempre fui uma pessoa regrada com relação a médicos, então eu sempre fiz exames periódicos, até porque eu tive filhos assim, né, numa sequência, então a gente sempre faz um check-up geral. Quando eu tive meu último filho, que eu dei uma relaxadinha, tipo, né, não fiquei... Falei, eu vou descansar um pouco de médico. Porém, eu fazia os periódicos, né? E não tinha nada de hipotiroidismo, porém, eu tinha já, por parte de mãe e da minha avó, ela teve problema de tiroide. Descobri o hipotiroidismo nesse meio tempo e comecei já a tratar com medicação, e que também causa essa fadiga, prostração. O hipotiroidismo dá muito isso, né? Então, tudo contribuía para que não descobrisse o que eu tinha. Então, você está cansada, vamos tratar o hipotiroidismo que você vai melhorar. Comecei a tratar e nada. E vai e vem de médico. O primeiro médico que eu passei foi o endócrino, que é o médico que cuida dessa parte de adrenal. E ele fez todos os exames, irmãos, todos os exames assim, para garantir que a minha adrenal não estava comprometida de nenhuma forma. Então, ele não estava secretando hormônio. Adrenal, nós temos dos dois lados. Ele fica em cima do rim direito e em cima do rim esquerdo. Então, ele fez todos os exames para ver se ele tinha secreção de hormônio que vinha para o meu organismo. Não, nada. De nenhuma forma. Não tinha nada. Só era um nódulo mesmo. Só que foi se passando os dias, os meses, e eu continuava mal, continuava cansada, exausta. E eu fui uma última vez, até falei para o meu marido, eu falei assim, a última vez que eu vou num PS, eu não vou mais. E eu fui nesse PS, e eu falei para a médica tudo que eu estava sentindo, inclusive eu tinha sintomas no local. A pele aquecia, como se eu tivesse uma febre só no local. Algumas vezes eu tinha febres, uma pequena febrinha noturna, que eu falei isso para o endócrino, e ele achou estranho, porque algumas pessoas que têm câncer têm essas febres noturnas. Um febril, não chega a ser 39, uma febrinha de 38, e eu tinha. Aí eu procurei essa última médica, e eu mostrei para ela, falei assim, olha, eu falei para ela, toca na minha pele.
no local onde tem esse nódulo, ela esquenta como se eu estivesse com febre. Aí ela me encaminhou para um cirurgião e aí, mais uma vez, veio uma resposta negativa. Olha, a gente não pode fazer nada. Você tem um nódulo que é pequeno, nós não mexemos em nódulos desse tamanho, ele não secreta hormônio e nós não temos o que fazer. Você continuar acompanhando. E aí essa médica nesse dia até falou para mim, não desista, se você tem uma dor, se você está sentindo algo, isso é muito importante para a gente saber. Nós temos o nosso corpo e nós sabemos como ele funciona, cada um de nós aqui. Então, quando algo muda, nós também vamos perceber. Então, a gente precisa não desistir, porque nós nos conhecemos. Eu sei que o médico, ele estuda para tudo isso, porém, nós somos a melhor pessoa para falar de nós mesmas. Então, naquele momento que a médica falou isso, eu não me conformei. Aí eu cheguei em casa e comecei a pesquisar qual seria o outro médico que eu poderia falar. E aí eu achei um urologista que também cuida dessa parte e nós marcamos. Vem, antes de você seguir essa questão que você falou sobre se conhecer, né? Porque assim, o corpo ele dá sinais. Sim. A gente que não percebe. Isso. Então, às vezes a gente acha assim, é normal, minha unha está muito fraca, é normal, meu cabelo está caindo demais, é normal eu estar com, sei lá, com sensibilidade no dente, ou qualquer outra coisa. Emagrecimento, eu percebi que eu tive um emagrecimento. Então, a gente, às vezes, o corpo está dando sinais e a gente não repara. E muitas vezes disso é por conta da correria, né? Isso seja homem ou seja mulher. Sim. Aí a gente diz, é normal estar cansado. Toma um analgésico. É normal estar cansado. Também eu não paro em casa, também você tem 3 filhos, também como é que vai ser? Então, a gente sempre justifica algo que, na verdade, está dando sinal para outra coisa. E talvez a gente fica nessa, estou cansada, mas também muita correria, né? Faz parte. Se eu descansar um final de semana, dá tudo bem. Sim. Se eu dormir 8 horas, vai estar tudo bem. E às vezes não é isso. É mais, né? O corpo está dizendo mais do que isso. Sim. Então, se a gente sente que estou com muito sono, estou sem apetite, eu estou com apetite demais. Qualquer coisa é importante para a gente dar uma atenção para o nosso organismo, qualquer né? mudança. E às vezes pode nem ser o câncer, mas uma outra coisa, que nem eu achei que era uma depressão, achei que era ansiedade, achei que era qualquer outra coisa, né? Mas é a importância de se conhecer. E Deus deixou os médicos aqui para que nós fôssemos assistidos, né? Exato. Nós sabemos que nós cremos num Deus do impossível, nós cremos num Deus que faz milagre, mas nós cremos também num Deus que usa pessoas. Mesmo porque nós somos corpo, alma e espírito. Exatamente. Né? Então, o corpo é físico, então a gente consegue identificar uma anomalia, né? Anomalia que há em nós, para buscar ajuda médica. Exatamente. E ter o conhecimento dado por Deus também. Sim, né? sim. E como foi cantado aqui no início, às vezes nós somos levados ao vale, né? O vale faz parte da nossa vida como cristão, e quem não é cristão também passa por vale, mas nós temos uma garantia de estar com Cristo, né? Ele nos fortalece, Ele nos capacita para passar por situações. E hoje eu posso ver, eu tenho a notória certeza de que Deus me preparou para tudo que eu ia viver, de todas as formas. Para quem não sabe, eu sou auxiliar de enfermagem. Eu me formei, eu tinha 19 anos e eu cheguei a atuar pouca coisa. Mas hoje eu entendo o porquê o Senhor fez eu lá atrás estudar. Não é porque eu ia ser uma enfermeira, mas porque Ele queria que eu tivesse alguns conhecimentos, por coisas que eu iria viver, não só comigo, como eu vivi com a minha filha também, que tem um testemunho sobre isso. Então, depois que minha filha nasceu e depois do que eu passei, eu entendi o porquê Deus me forjou lá atrás. Porque Ele me preparou lá atrás. Então, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E às vezes, eu me questionei algumas vezes, Senhor, por que eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem que eu não cheguei a atuar? E aí, lá na frente, depois de mais de 20 anos, Deus me respondeu. Agora você entende por que você estudou. Porque seria necessário. E foi aí quando eu procurei esse médico urologista, e aí ele falou, tudo de novo. Nódulo na adrenal, não dá sintoma, você não teria sintomas, não sei o quê. Falou a mesma coisa, mas nós vamos pedir um exame geral, vamos fazer uma ressonância de abdômen geral, e fomos para fazer a ressonância. Quando chega o resultado, eu peguei, claro que eu sou curiosa, eu leio tudo, leio bula, coisa de auxiliar de enfermagem, tá? Eu leio bula, leio todos os exames,
Jogo no Google, cuidado com o Google, que ele te mata. Cuidado, que pelo Google a gente já está com o pé na cova. É, isso mesmo. E eu aprendi muito com isso também. Não vou atrás de Google, tá? Não vá também, em nome de Jesus. E quando eu peguei esse exame, já veio com uma urgência de uma cirurgia. Porque a lesão já tinha crescido muito. Até então, não se falava em câncer, no meu caso. Era uma lesão na adrenal. Como eu não tinha feito biópsia, que no caso da nossa irmã, foi feita uma biópsia, então já garantiu. No meu caso, não. Por isso, eu acho muito importante nós falarmos de um todo com relação ao câncer, porque por muitos anos, o Outubro Rosa se falou do câncer de mama, mas hoje nós estamos vendo que está surgindo variedades com relação ao câncer, né? E nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo vai se agravar, tudo vai piorar e as enfermidades também. Então, é muito importante a gente ter essa pauta de não é só o câncer de mama, tem outros cânceres, câncer de pele, câncer de útero, né? E a gente englobar toda essa questão do nosso corpo por inteiro. Qualquer manchinha, irmãs, qualquer... nasceu uma pinta diferente, vai no dermatologista, tenha esse cuidado com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós temos a Verônica vai falando e vai abrindo um leque, né? Vai vindo várias outras coisas para ser falado. Falando sobre essa diversidade de câncer, não sei se vocês sabem, mas a cada 100 pessoas, cada 100 homens, um pode desenvolver câncer de mama. Olha, Homem também desenvolve câncer de mama. Então, é isso, ficar alerta aos sintomas. Então, assim, se você tem histórico familiar, não necessariamente também um homem de câncer de mama, mas se você tiver um familiar que tem câncer em qualquer outra parte do corpo, se você percebe, são bem parecidos os sintomas da mulher. Caroço na mama, se sai alguma secreção, alguma deformidade no mamilo, pode ser um indício de câncer de mama. E é tratável. Hoje, graças a Deus, né, a tecnologia se avançou, poucas pessoas morrem-se por um câncer, né? Há tratamentos para isso, mas precisa ser identificado o quanto antes. Exatamente. Então, a nossa parte é se conhecer, né, como foi falado. Então, fica aí o alerta para os homens, tá? Sim. Se você tem sobrepeso, se tem histórico familiar, tem alguma dessas diabetes, se você tem alguma dessas características na sua mama, procure um posto de saúde, procure um médico, para você já começar o tratamento, certo? Quando eu dou o meu testemunho, muitas mulheres e muitas pessoas falam assim, eu tenho um sintoma tal, mas eu tenho medo de ir ao médico. E foi como a Arianeide falou, hoje em dia está muito avançado a questão do tratamento, né, do câncer. Então, nós que somos cristãos, então, temos que ter mais confiança ainda de saber que Deus está conosco e a importância de descobrir antecipadamente, né? E não desista de procurar ajuda. Se você tiver qualquer sintoma, troca de médico 10 vezes. Eu sei que com relação a posto de saúde é um pouquinho mais difícil, né? Que no meu caso eu me tratei no particular, então eu tinha essa disponibilidade de não desistir, de ir atrás. Mas eu creio num Deus que prepara todas as coisas. Olha como Deus preparou para nosso irmão um cuidado tão maravilhoso, né? Com um especialista, e foi tudo tão bem. Então eu creio nisso também. Deus prepara tudo. Então, o nosso papel é ser cuidadosa com nós mesmos e os homens também, né, com essa questão. E a gente não pode deixar de falar também, né, ver um pouquinho da nossa humanidade, né, porque é isso que você falou, às vezes a pessoa não procura com medo de ter um diagnóstico e como eu vou lidar com tudo isso, mas não consegue pensar que é até pior se não procurar, né, porque se você se agravar muito, você não consegue recuperar isso, né. No tratamento, que assim, cada dia conta, né? Dentro de um tratamento de câncer, cada passo, cada demora. Foi no meu caso, uma questão de tipo assim, um mês para o outro, o nódulo cresceu assim, tipo de 3 foi para 6. Dobrou o tamanho. E ainda não estava com diagnóstico de câncer. E não tinha um diagnóstico de câncer. Então, quando eu fiz aí eu tive um outro problema, porque o nódulo que eu teria que remover, eu não podia fazer por via tipo uma endoscopia, né? Vídeo, né? Vídeo. Por vídeo. Não poderia ser, porque eu corria um risco de sangramento e teria que ser feito com robô, porque o robô ele tem mais precisão na hora dessa cirurgia, né?
E o nódulo, ele estava muito próximo da veia cava. Então, qualquer movimento, eu poderia ficar na mesa de cirurgia. Então, quando o médico veio falar com a gente sobre a cirurgia, a primeira coisa que ele falou foi isso, ó. O meu aconselhamento para vocês é faça por robô. Que era o médico que deu o diagnóstico, ele faria a cirurgia, né? E ali na sala eu falei assim, doutor, infelizmente eu não tenho, porque a Anvisa ainda não aprovou, pelos convênios, a cirurgia por robô. E aí nós teríamos que pagar uma bala, né? E aí o meu marido tinha acabado de voltar de um desemprego, e eu falei, doutor, não tem como. Nós não temos como arrumar esse dinheiro, meu marido não tem score para fazer empréstimo. Eu falei, não tem. E aí o doutor falou, pensa direitinho, depois vocês me mandam uma mensagem para minha secretária e vejam o que vocês podem fazer. E nós fomos para casa, meu marido foi coçando a cabeça e eu também, mas ali eu falei para ele, assim, amor, vamos fazer dentro do que nós podemos fazer, da nossa possibilidade, que é por vídeo, convênio cobre vídeo. Se for para ir para a glória, querido, eu irei cantando glória a Deus. Brincadeira, não foi assim, E você que lute com os 3 filhos, né, Roberto? E você que lute com os 3 filhos, Você né? que lute com as 3 crias. Mas não foi assim tão calma assim, né? Hoje eu falo com leveza. Mas no momento eu falei, amor, seja o que Deus quiser, é o que nós podemos fazer. E aí foi um outro impasse, porque aí eu fiquei muito incomodada. O Espírito Santo, por isso que nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo. Porque foi nesse momento que o Espírito Santo começou a falar comigo, comecei a sentir algumas coisas diferentes. O Espírito Santo me falou que se eu fizesse por vídeo eu ia morrer. E foi claro isso. E aí eu comecei a sonhar com a minha avó, falei, minha avó vai vir me buscar. Só que eu ficava bem quietinha, porque como nossa irmã, assim, eu sou muito boca aberta, então eu compartilho tudo, né? Mas coisas assim, um pouco mais sérias, eu ficava mais quietinha, né? E aí eu não contei isso que eu estava sentindo, né, pro meu marido, mas eu percebi que ele estava um pouco mexido também, e nós estávamos um pouco angustiados, e eu fui orar, eu falei, Senhor, o que nós fazemos? Eu pedi para o Senhor, eu falei, nos dá uma direção, porque eu não sei o que fazer. E foi um dia que eu acordei, fiquei na cama falando com o Senhor, eu falei, meu Deus, me ilumine, o que eu faço? Preciso dar uma resposta para o médico, eu não sei o que fazer. E naquele dia o Espírito Santo falou claramente no meu coração, falou, olha, vocês vão fazer uma vaquinha. Faz uma vaquinha com as pessoas que vocês conhecem e vai dar certo. E eu falei, meu Deus, estou ficando doida, né? Aí, eu falei, Roberto nunca vai aceitar isso, porque, né, nossa, impossível. Eu falei, não, Deus, se o Roberto aceitar é porque é de Deus, é de Deus. Aí eu levantei da minha cama, dei um pulo, ele já estava home office. E até isso Deus preparou, irmãos, porque como eu fiquei muito debilitada com tudo que estava acontecendo, eu não tinha forças mesmo para ir buscar meu filho na escola, eu não tinha forças. E nesse período Deus preparou que meu marido ficou home office e foi um maior auxílio assim, para mim. É muito importante a gente entender que a rede de apoio nesse momento faz toda a diferença. E eu conheci um Jesus diferente nesse momento. Porque às vezes a gente conhece muito o Jesus do sobrenatural. Vai vir numa coluna de fogo. Vai vir num carro de fogo. Vai vir numa visão. Mas nesse momento eu conheci um Jesus nas pessoas. Que é isso que nós devemos ser um para os outros. Nós devemos ser Jesus um para os outros. E ali muitas pessoas se apresentaram como Jesus, tanto dentro da minha casa, como na minha comunidade, na igreja, como os irmãos daqui, como os irmãos de outras comunidades, e ali eu vi uma rede de Cristo se formando. E eu falei, meu Deus, eu estou conhecendo um Jesus palpável, que eu posso tocar, que eu posso sentir. E foi tão maravilhoso, eu comecei a viver um sobrenatural diferente. Não um sobrenatural só de quando a gente, eu fui arrebatada, não, um sobrenatural aqui, sabe, entre irmãos. Que foi algo lindo mesmo, assim, de acolhimento, de sentir Cristo muito perto. E até me perdi onde eu estava. Eu começo a falar de Jesus, eu me Está perco. abrindo leque para a gente, né? Aí eu lembro do que nós cantamos, né? Sobre o bravo mar me ensinas a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Quarto homem da então é necessário, às vezes, passar pela adversidade para conhecer esse Deus, como Sim. você falou.
era um Deus que era espiritual, ele passou a ser palpável Sim. em meio à sua adversidade. Porque né? é assim, eu passei por muitas situações com outras pessoas que eu transmitia fé e força e ânimo para outros. Nós que somos pastores, nós temos muito a questão do servir. E é difícil a gente, para nós, às vezes, ser servido. E eu vivi esse conflito, né? De tipo assim, eu sempre amei servir, amo, continuo amando. E como nossa irmã, em nenhum momento eu me prostrei. Eu continuei servindo. E o nódulo cresceu tanto ao ponto de eu cantava. A gente olhando nós por dentro, é tudo um órgão muito perto do outro, né? Então, você imaginar um nódulo, né? Cresceu aqui. Então, eu sentia muita dor local e, às vezes, falta de ar, né? Então, às vezes, quando eu estava cantando, como o movimento do diafragma, ele pressionava e eu sentia muito, né? Eu falava, Deus, eu vou te adorar. Eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas eu sei que isso está me curando, isso está me salvando, isso está me sarando e eu vou continuar te adorando. Amém. Então, eu não me prostrei. Eu falei, Senhor, independente, eu vou continuar. E continuei minha jornada, adorando, servindo ao Senhor, servindo as pessoas. E aí chegou o momento de eu ser servida. E eu falei, meu Deus, como vai ser isso, né? E o Senhor me ensinou nessa hora que sim, naquele momento eu precisava ser servida. E foi aí que eu dei um pulo da cama, falei com meu marido. Falei, marido, o Espírito Santo falou comigo. Vamos gravar um vídeo explicando o que está acontecendo, porque, como eu falei, a gente não tinha diagnóstico de câncer, mas tínhamos um diagnóstico de uma lesão grave na minha adrenal. Irmãos, eu não mensurava o quão grave era o que eu estava vivendo, eu não tinha essa noção, porque eu nunca tinha ouvido falar em câncer de adrenal, né? Para mim ia ser, vou fazer uma cirurgia, assim como da vesícula, vai tirar e tudo bem, vou seguir minha vida. E nós gravamos um vídeo e soltamos para alguns amigos próximos, e esses amigos foram pedindo, eu posso compartilhar com um amigo? Pode, fica à vontade. A gente não queria jogar na rede social para não crescer tanto essa rede, né? Porque eu tinha 30 dias para marcar a cirurgia, então esse foi o prazo, né, de 30 dias. E aí eu falei, vamos fazer logo e já disparar, porque a gente pode demorar essa vaquinha, a gente sabe quanto tempo demora. E fizemos uma vaquinha com o meu CPF mesmo, sem ser aquela vaquinha que tem que pagar o site. Eu falei, não, como não são os nossos amigos, a gente põe o laudo lá de tudo que está acontecendo. Já tinha 1 ano e meio que eu estava nessa luta, nessa batalha. E nós disparamos e começou. Quando passou mais ou menos 1 hora, caiu o primeiro Pix. Aí, irmãos, foi o dia inteiro. Eita glória. O dia inteiro. Deus cuida de tudo. De tudo. E assim, eu falava, eu ficava assustada, porque tinha pessoas colaborando com valores altos. Porque eu falei, se cada um der R$10, R$50, não era esse tipo de valor, eram valores muito altos. Então, em 24 horas, em menos de 24 horas, nós levantamos R$12 mil. Glória a Deus. Que foi para pagar o robô e o pós-cirúrgico. Em menos de 24, irmãos, foi milagre. E eu olhei para o meu marido e falei, marido, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Há dúvidas de que Deus está cuidando, né? Nossa, eu falei, Deus, tudo foi comprovando de que realmente era para eu ter feito uma cirurgia por robô, porque tinha um risco. Lógico que nessa hora o médico não assusta a gente, né? Ele tenta deixar a gente mais calmo. Mesmo eu fazendo por robô, ainda existia esse risco grande, porque era uma lesão grande, e ele não sabia quando o robô entrasse, ninguém sabe como está por dentro, né? Pode ter muitas outras coisas, né? E eu fui para a cirurgia com 1 mês, eu fiz a cirurgia no mês de agosto, e o médico veio assim, só não deu glória a Deus porque ele não é cristão. Porque ele falou assim, mesmo fazendo por robô ainda corre um risco de sangramento e a gente ter que abrir a sua barriga. Mas ele veio assim, de boca aberta, ele falou, olha, a cirurgia foi um sucesso. O nódulo estava, digamos, aqui é meu rim, né? A adrenal é aqui, o nódulo cresceu tipo por cima, ficou encapado assim, sem pegar mais nada, nem o rim, nem o outro órgão. Então ele falou, ele ficou assim abismado de como foi bem sucedida a cirurgia. Quando tirou o nódulo, estava com 8,5, já estava um pouco maior, né? E ele falou, agora nós vamos enviar para uma biópsia.
eu até então tranquila, achando que era só um nódulo mesmo, não desconfiei de nada. Quando nós retornamos para o médico, para ele abrir a biópsia, foi a hora que veio o diagnóstico. Só nesse momento veio o diagnóstico de que era um câncer, né? E aí ele falou, vou te encaminhar para o oncologista. Eu só fiquei muda ali na hora, não tive uma reação, nem sabia o que fazer, né? Nunca pensei ter um câncer. Tinha alguns diagnósticos de família, assim, parentes distantes. Meu avô, por parte de pai, teve câncer de próstata. Por parte de mãe, eu tive tias, avós, bem distantes. E depois eu soube que meu avô teve um câncer, que ninguém sabe o quê, porque os idosos tinham esse costume de esconder, né? Eles não falavam abertamente, como hoje é muito falado, né? Então, eles não falavam abertamente sobre o assunto. Então, nós não soubemos que tipo de câncer era, só que o dele foi do lado direito mesmo, só que o dele saiu para fora. Foi para fora e ele chegou a fazer radioterapia e tomou umas injeções lá que ninguém sabe o que era, porque ele não falou para ninguém. Procedência duvidosa. Só ele sabe, ele está na glória já. E aí ele falou, vou te caminhar para o oncologista para você fazer quimioterapia e radioterapia. Até então foi a primeira fala dele. E eu passei com o oncologista e eu fui encaminhada para fazer radioterapia, porque tinha um linfonodo. O que é um linfonodo? O linfonodo é uma célula modificada, que ela pode se tornar um câncer. Então, tinha um linfonodo bem na minha veia cava, né? Então, eu tive que fazer a radioterapia por causa disso. Quimioterapia, a princípio, eu não precisei fazer, eu fiz a rádio, fiz a princípio 28 sessões, porém depois aumentou para 30 sessões. São dias corridos, com descanso apenas no sábado e domingo, foram dias terríveis. Eu fui muito confiante, porque muita gente que tinha passado pela radioterapia falou, vai ser muito tranquilo, vai ser tudo bem, porém, tem essa questão do local, né? Por exemplo, se eu faço uma radioterapia no seio, eu não vou sentir muita coisa. Porém, o local era próximo a estômago, fígado, né? Órgãos muito sensíveis, intestino. Eu fui super confiante. E aí eu saí da primeira sessão, aí o médico falou, você pode ter vômito, você pode ter diarreia, vários sintomas, né? E eu fui confiante e saí. Quando passou, eu cheguei em casa, passaram-se 10 minutos, eu já comecei a passar muito mal. Foram 30 dias assim, que eu achava que não tinha um vale mais profundo e eu consegui ir mais fundo. Aí fui bem profundo mesmo e foram dias de muito choro, de muita angústia. Eu preparei meus filhos para isso, eu não sabia se eu ia passar mal ou não, mas eu falei, pode ser que a mamãe, vocês vão ver a mamãe mal, a mamãe vai ficar mais prostrada. Então eu fazia a radioterapia às 7 da manhã, eu chegava em casa, eu fui tentar me alimentar o primeiro dia, já não conseguia, eu não me alimentava, eu só conseguia tomar coisas frias, porque a rádio aquece muito, né? Então eu só conseguia tomar coisas frias. As irmãs da igreja, como eu não conseguia cozinhar, a gente fica com o olfato, o paladar muito sensível, e eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia comer. Por isso que a Dalva comeu todos os limões do mundo. Todos, que é horrível. Dá muita vontade de coisas cítricas, né? E pior que eu mesma fazia minha comida. E é mais difícil ainda, porque quando você tem alguém que faz, você ainda consegue comer. Mas você mesmo fazer é muito difícil. Eu sofri muito com isso também. É sofrido, eu não conseguia sentir cheiro de nada, de perfume, de sabonete, do meu marido. Sai daqui, marido, pelo amor de Deus. Mas foi uma época muito complicada e que eu tive uma rede de apoio muito maravilhosa. As irmãs faziam marmitinha para mim, para minha família. Então, a gente não ficou desamparado nem nessa hora. Chegava muita coisa, os irmãos passavam nesses lugares que vendiam água de coco, os irmãos levavam água de coco, o coco mesmo para mim, porque eram coisas que eu conseguia, né? E eu tinha que me manter hidratada. Então, eu só conseguia beber suco, tomar açaí, coisas geladas mesmo. E
Foram 30 dias de muito gente, choro. Nós temos tanta pergunta, mas as horas estão avançando. Eu só fiquei curiosa com uma questão. Vocês transmitem a todo momento que sentem esse cuidado de Deus, percebiam, né, em todas as áreas, né? Na rede de apoio, na medicação fazendo efeito, no valor arrecadado. Mas em algum momento vocês sentiram medo? Sim. Eu tive uma experiência muito real de morte. Né? Ai, não posso chorar, não. Porque é assim, eu acho que nem a nossa irmã falou, em nenhum momento eu me entreguei, que nem ela também em nenhum momento se entregou. Mas teve uma fase da cirurgia ainda, nos primeiros dias eu comecei eu dormi. Eu comecei a dormir sem parar, eu não acordava nem para comer. E numa dessas vezes que eu dormi sem parar, quase assim, 2 dias seguidos dormindo, e aí o meu marido ia lá para ver se eu estava viva, e para tentar fazer eu comer alguma coisa, né? Só que eu não conseguia. E eu adormeci, e nessa que eu adormeci, eu fui parar num lugar. Esse lugar tinha um rio, muito limpo, assim, uma coisa assim, maravilhosa, sobrenatural mesmo. E eu mergulhei nesse rio e, tipo, eu ficava lá embaixo sem respirar. Era uma coisa, assim, celestial mesmo. E eu falei, meu Deus, eu já estou partindo. Na hora eu pensei comigo, né? Falei, Senhor. E ali estava bom, era um lugar que eu queria estar. Porém, o Senhor me trouxe a consciência, né, do que eu tinha ainda que vivenciar aqui, né? Tinha 3 filhos, eu tenho 3 filhos que eu não terminei ainda de criar. E eu voltei. No que eu voltei, eu falei, Senhor, não, eu não quero ir agora. Eu sei que é bom, Deus, eu sei. Mas eu não quero ir agora, ainda tenho coisas para vivenciar aqui. Tenho promessas para vivenciar aqui. Mas eu sei que se eu tivesse falado assim, ai, Jesus, eu estou cansada de lutar, eu não quero mais lutar. Eu sei o quanto vai ser difícil ainda. E eu sei que se eu falasse isso para o Senhor, Ele é um bom Pai. E Ele faria o que eu pedisse. Mas eu falei, não, Senhor, eu quero viver. Eu quero viver tudo que o Senhor prometeu que eu viveria, né? E aí eu voltei ali, naquela hora eu reagi. E eu falei, Senhor, bora, vamos lá. Injeta um ânimo aqui em mim, porque eu não quero desfalecer. Porque essa questão do nosso psicológico acaba sendo afetado um pouco. A gente tem um pouco de tristeza, não tem como fugir disso. Não tem como você falar assim, eu fiquei da hora, legal o tempo todo. Não tem como, porque você fica debilitada, você fica impossibilitada de fazer, você fica dependente das pessoas, você tem que fazer força para tudo, para ter ânimo, para não desistir, você tem que fazer força. Então chega uma hora que você fala, acho que eu vou parar. Você tem esse pensamento, né? E se você deixar sua mente te levar, você vai se prostrar mesmo. Em relação, aí para vocês duas, né? Em relação ao relacionamento com Deus, que vocês tinham antes, né? Em algum momento vocês questionaram a Deus? No sentido de, tanto porque do câncer em si, ou o que o Senhor espera de mim com tudo isso? Quais conversas que vocês tiveram, assim, difíceis ou importantes dentro do relacionamento com Deus que vocês acham legal trazer para a gente aqui? Porque eu acho que é isso que você falou, de repente a figura que você tinha até então de Deus, diante desse processo tão sério, né? Que falou a palavrinha câncer, já dá aquela... Diante desse processo tão sério, né, o que mudou para vocês em relação ao relacionamento com Deus? Ou quais foram as conversas difíceis que vocês tiveram? Ou se vocês não tiveram, vocês só aceitaram? Como que foi essa relação dessa doença e Deus para vocês? Eu nunca questionei Deus por isso. Tipo assim, Deus, por que está acontecendo isso? Nunca. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me está fazendo passar por isso, porque o Senhor acredita que eu vou superar.
Eu nunca questionei, nunca, tipo, ai, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Nunca questionei. Eu aceitei mesmo, de verdade. Eu falei, eu sei que eu vou ter força para superar essa situação, porque o Senhor está comigo. Eu nunca questionei. E como ela falou do medo, o que eu senti medo foi quando eu cheguei na sala da quimio. Diferente da quimioterapia, da rádio, eu fiz 25 rádio. Porém, eu não senti nada, não tive nenhum sintomas, como você falou, foi na região da mama, então acho que é bem diferente da dela. Eu não tive sintomas de nada, mas quando foi para fazer as quimioterapias, que eu fiz 6 meses de químio, quando eu cheguei na sala eu tive medo, eu dei vontade de voltar, falei assim, eu vou desistir, hoje eu não vou fazer não vou fazer mais nada, eu vou parar por aqui. E seja o que Deus quiser, eu vou embora, eu não vou fazer as químio, eu fiquei com muito medo das químio. Mas depois que eu fiz a primeira, eu falei, vai dar para fazer, fui. Mas era muita gente chorando na sala, é muito difícil, a parte mais difícil que eu enfrentei foi as quimioterapias, porque eu chegava lá, o pessoal estava chorando, falei, meu Deus, o povo chora tanto, é muito difícil fazer isso. E elas falavam assim, eu não aguento, eu não vou passar por isso, porque eu estou passando por isso. Teve esses questionamentos, eu ouvia muita gente falando, não fica assim, vai dar tudo certo, já a gente vai terminar, sabe assim, eu ficava, já a gente termina com isso e vai ficar tudo bem, a gente vai ficar curada. E tinha relatos de que os parceiros foram embora, os esposos abandonaram as esposas, tem pessoas que não têm esse apoio do marido. A maioria dos maridos, infelizmente, eles pulam do barco nessa hora, na hora que a pessoa mais precisa. Aí ainda brinquei, eu falei, é por isso que eu já me livrei do meu antes, para não passar por isso. Então, está tudo bem, porque eu já me livrei, mas dentro de mim eu estava muito triste, mas eu não queria passar essa tristeza para outras pessoas. Eu fiquei triste, realmente a gente fica triste, dá um desânimo, tem dias. Eu acordava muito para ir no banheiro, porque eu salivava muito, minha língua ela ficava como se estivesse muito... Ela não estava, mas eu sentia aquela língua bem grossa, sabe? Eu salivava bastante, eu acordava muito para ir no banheiro. E a parte mais complicada foi na hora não é por vaidade, porque eu não ligo, eu sempre gostei de cabelo muito curto. Eu falei, agora eu vou ter meu cabelo muito curto, porque meus filhos não querem meu cabelo curto, então deixo crescer por eles. Mas eu sempre gostei de cabelo bem curtinho, e quando caiu o cabelo, eu falei, agora eu vou deixar meu cabelo curto. Mas, quando começou a cair em cima do travesseiro, na segunda quimio, eu não fiquei com um fio de cabelo na cabeça. Ele começou a cair no travesseiro, eu falei, eu vou demorar a lavar meu cabelo, eu sei se eu for lavar vai cair todo. Mas na segunda quimio, já sabe, eu vou para debaixo do chuveiro. Quando eu liguei o chuveiro, que eu comecei a lavar, não ficou nada, eu fiquei coberta de pelo, porque eu tinha um cabelo grande, então caiu todo em cima de mim assim, ali foi horrível. Falei, Jesus, o Senhor falou para mim, assim, eu ouvi a voz de Deus falando, cabelo cai, mas você vai permanecer de pé, porque eu estou contigo. Aí eu falei, amém, Pai, você está cuidando de mim. Aí eu não liguei, vai, cabelo, vai embora, que agora eu vou pôr um lenço e você é uma mulher nova a cada dia. É um lenço, é uma peruca, sabe assim? Aí quando chegou no outro dia, eu fui para o salão, fui trabalhar. Eu fazia aquilo, eu ia trabalhar. Aí eu fui trabalhar de vez em quando, posso ir para o salão? Venha. Aí eu fui para o salão, quando eu cheguei lá, aí eu fui de lenço. Aí eu tinha uma colega de trabalho que ela tinha um comportamento bem grosseiro, então ela não respeitou. Eu estava de lenço, eu falei para ela, disse, por que você está usando lenço já? Eu disse que meu cabelo já caiu todo, estou com um fio aqui, tipo, eu vim para passar a maquininha, ela foi e puxou o lenço, não esperou nem eu tirar. E isso foi muito desagradável, aí eu comecei a chorar, né? E quando eu comecei, eu falei para o meu amigo, o Enem, eu falei, Enem, passa a máquina no meu cabelo, eu quero tirar esses fios que estão aqui. Eu vou passar e você vai passar no meu também. Gente, esse ato dele foi uma coisa assim que marcou muito, até hoje eu não esqueço daquela atitude dele. E ele tinha um cabelo bem cacheado, bem grande, e eu tive que cortar aquele cabelo, eu cortei o dele chorando, o meu não chorei, mas o dele eu chorei, porque o meu já tinha ido mesmo. Então, eu chorando, não faz isso no seu cabelo não, você vai raspar a minha cabeça. E ele permaneceu os 6 meses de quimioterapia sem cabelo junto comigo. Isso aí, esse momento foi bem difícil, do cabelo caindo, mas aí a gente vai superando, né? Porque a gente acredita que tem esse Deus aí que maravilhoso, que cuida da gente. Aproveitando essa deixa que você colocou, né? Dessa pessoa que puxou sua touquinha ali. Tem uma coisa que a gente colocou aqui, né? O que não dizer para uma pessoa nesse processo, né? O que vocês ouviram durante esse tempo e viram, até em relação a outras pessoas que também estavam em tratamento ali, que não foi legal o que elas passaram, né? Esse aí que você deu foi um exemplo clássico, né? Sim, meu Deus, como alguém consegue fazer isso, né? Como? Mas alguma outra coisa que vocês acham importante não fazer, né? Assim, dentro desse ambiente todo?
Uma das coisas que eu ouvi foi: nossa, como você tá bonita, mais magra. Gente, não. É tudo que você não quer ouvir. Não, né? porque eu não estava magra, porque eu estava fazendo dieta, né? Porque eu estava sofrendo, então não é bacana. E uma outra coisa também que não é legal é tipo quando alguém te questiona: você guardou alguma mágoa, alguma tristeza, como se o câncer fosse culpa sua. Né? A gente nunca pode culpar ninguém pelo câncer. Ela deve ter tido câncer porque ela é rancorosa, porque ela deve ter guardado alguma tristeza. Não, a gente entende que em alguns casos pode acontecer, mas eu acho que a medicina nem prova isso. Né? Isso é muito individual muito também, individual. né? Você não pergunta para a pessoa, né? Não. Se odeia alguém. E no meu caso, por exemplo, eu ainda estou fazendo uma investigação, porque como é um câncer raro, pode ter uma mutação genética. Então tem toda uma questão, você nunca pode jogar isso como se você teve porque você deixou de fazer algo, ou você fez algo errado. Porque foi um dos questionamentos que eu me fiz. Eu não questionei a Deus, que nem ela falou, nunca questionei a Deus. Eu também nunca questionei a Deus, mas eu me questionei. Falei: Deus, eu fiz alguma coisa para ter acontecido isso? Eu acho que nesse momento eu me cobrei. Eu comi errado, não sei, eu comecei a pesquisar meu coração para ver, eu guardei alguma coisa, porque tem essa... Eu já tinha ouvido falar, pessoas que são rancorosas, pessoas que são tristes, então você começa a se investigar. Eu guardei alguma coisa, eu sei lá. Você começa... E às vezes até associa a fé, né? Mas você não é cristã, né? Sim, é o castigo de Deus, né? E muito pelo contrário, pelo relato de vocês, eu vejo que o que sustentou foi exatamente a fé. Foi exatamente isso. Né? E voltando a falar da canção, né? Ele permitiu que fossem jogados na fornalha, não foi retirado da fornalha. Sim. Porém, ele estava lá junto, né? Exatamente. Deus estava lá com ele. Exatamente. E nesse período, vocês tinham algum versículo ou alguma canção que marcou, que era o seu ponto de fé? Assim, cantava assim, nessa certeza e que fortificava uma coisa vocês. que eu fazia, como a primeira rádio para mim foi muito difícil, nas próximas, quando eu deitava, que eu olhava, em cima tinha um céu desenhado com algumas árvores, né? Então o Espírito Santo sempre me fazia, quando eu olhava para aquilo, me fazia me lembrar que Deus estava comigo. Então eu clamava muito ao Senhor naquele momento, eu falava: Senhor, me ajuda, eu sei tudo que vai vir depois, então me fortalece. Eu já deitava com medo. A primeira vez eu fui, né, tipo, mó confiante, mas nas outras eu deitava com muito desespero. Eu deitava naquela maca desesperada, achando que às vezes eu não ia ter força, né? Mas vinham tantas canções, como eu sou uma pessoa que é da adoração, então eu cantava muitos louvores naquele momento ali deitada. Eu não vou saber mencionar mas Preciso de Ti é uma delas. Preciso de Ti, Creio em Ti. Tudo canções que vão nos fortalecendo e fazendo a gente lembrar, e outras que o Espírito Santo na hora vai enviando, né, para que a gente seja fortalecida nesse momento difícil. Eu tinha um versículo, até ela leu aqui, eu disse: nossa, é o versículo, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem um socorro. Sempre que eu acordava, eu lembrava desse salmo, eu lia, sempre que eu acordava, de manhã cedo, eu já li esse salmo, e foi esse versículo. E tinha também uns louvores, né? Tem um louvor que eu não sei falar o nome do louvor aqui, mas ele fala mais ou menos assim: você acredita que Deus vai fazer milagres? Você acredita que Ele ressuscita mortos? Ele é lindo, esse louvor. Então, eu cantava ele com muita frequência. Esse louvor, cantava muito, e o Salmo 121. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, como que está o estágio hoje? Hoje vocês já podem ser consideradas em remissão, curadas? Existe algum acompanhamento específico em relação a isso? Ou voltou para os exames de rotina? Como que está essa situação hoje para vocês? Eu já faz 6 anos que eu fiz a cirurgia, né? E permaneço fazendo o segmento no Perolabaito, o acompanhamento, estou tomando a medicação, o Anastrazol. Fiz a mamografia esse mês e dia 31 vou passar na consulta para mostrar, mas na ultrassom eles já falaram que está tudo muito bem, graças a Deus. E
São 7 anos o meu tratamento, ano que vem eu encerro. Amém. No meu caso, tem 2 anos que eu faço de acompanhamento, serão 5. Eu faço acompanhamento com oncologista, com endócrino. Agora estou passando num cardiologista, porque tem alguns casos de câncer que pode acometer coração também. E como eu tenho hipotiroidismo, então também tenho que cuidar dessa parte. E eu faço exames periódicos, de acordo com o que o médico percebe que há necessidade. No primeiro ano eu precisei repetir por 2 vezes colonoscopia e a endoscopia, porque eu tive ai, como que é o nome, marido? Eu esqueci. Ele também. Você também? Esqueci. Mas Negócio. eu tive um negócio lá que teve que remover e por isso eu tive que repetir a colonoscopia, que é terrível também, gente. Pólipos, isso. E aí teve um pólipos que estava um pouquinho diferente, então eu tive que cauterizar, fazer um pouquinho, uma questão um pouco... gente, é tudo muito ruim, tá? A colonoscopia em si, você não sente nada, mas o preparo é bem chato. Então, olha, o propósito deve ser grande, igreja, porque, olha, o barro está sendo amassado, viu? Gente, mas, graças a Deus, esse ano eu não precisei fazer. Fiz só o PET scan, que vê tudo, né? E graças a Deus veio sem nada de malignidade, está tudo estável. Então agora só faço novamente o ano que vem. Então, 1 vez por ano eu faço o PET scan. E se o médico acha algo diferente, eu precisei passar com a hepatologista, porque eu tive uma alteração na fetoproteína. E agora eles acreditam que dessa alteração do fígado seja por causa do câncer que eu tive. Alguns casos acontece da fetoproteína ficar aumentada, né? Então eu preciso agora também fazer esse acompanhamento com o hepatologista. Já fiz alguns exames, apareceu um nódulozinho lá no meu fígado, mas ela já me tranquilizou, falou que é um nódulo muito pequeno para um Deus tão grande. Amém? Amém. Enquanto Glória a Deus, a aleluia. gente estava preparando, né, esse texto, 1 Samuel 2:1 fala assim: então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Amém. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Amém. Glória a Deus. Eu estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Amém. Deus me ajudou. Então, assim, foi o Amém. versículo que sempre vinha na mente, né? Até falei para a Aline, para Glória as a meninas, Deus. porque quando eu lembrava de vocês, que eu conheço a história, né, das duas, e eu orando por esse momento, vinha sempre isso na minha mente. Então, eu creio em nome de Jesus que realmente veio a cura total. Esse processo que vocês estão passando é só mesmo que tem que cumprir esses protocolos, né? Mas um Deus que cuidou de cada detalhezinho, né? Uma marmitinha, né? Todos esses detalhes, água de amigo coco. para mostrar um carinho, né? Também fazendo o mesmo ato de raspar a cabeça, Deus mostrando ali que Ele é palpável, né? Então, esses protocolos que vocês estão cumprindo não é nada, né? Mediante a tudo que vocês já passaram. É verdade. E tudo o nome do Senhor O Jesus. Senhor faz a gente Amém. passar com largueza, né? Com tanto amor que a gente acaba não sentindo falta de nada. Ele supre. É maravilhoso essas conversas, né? Eu não sei para vocês, assim, mas a gente vê histórias de câncer, né? Eu nunca tive ninguém tão próximo, né? Você vê que tem essa situação da queda de cabelo, que a gente escuta que uma químio, uma rádio, às vezes é difícil, mas eu com certeza eu saio daqui hoje mais enriquecida de conhecimento, mais orgulhosas de mulheres como vocês, que vencem esse processo, né? Porque não é fácil, mas que tem a sua fé ali exercitada a cada dia, né? E conseguiram passar. Então, assim, eu segurei as lágrimas aqui várias vezes, vocês seguraram também. Eu também engoli. Porque, gente, é difícil, mas ao mesmo tempo é lindo ver Deus, assim, coisas tão difíceis, né? Que para o mundo é loucura. A gente achar Deus no meio da doença, no meio da dor, né? Que é a primeira coisa que o mundo questiona: cadê o seu Deus, né? E a gente entende que Deus é muito mais do que essas questões humanas que todos nós estamos sujeitos, né? Muito bom, gente, essa conversa. Eu quero abrir para, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma palavra de apoio,
Algum comentário? Qualquer coisa? Só levantar a mãozinha assim, ó. Nada? Nossa, a gente falou tanto também. Não deixamos nenhuma dúvida, poxa vida. E assim, é muito mais do que simplesmente a gente pegar uma data, né, no mês de outubro e vestir rosa. Sim. Tudo isso que foi falado aqui, ter esse autocuidado, né, se conhecer, buscar ajuda médica e firmar a fé. Porque foi isso que fez com que elas vencessem, tivesse coragem, tivesse vontade de lutar, de trocar de médico, de buscar confiança, de orar em meio a tanta dor, a tanta desesperança, visivelmente falando, né? Então esse é o aprendizado para nós essa noite. Não é simplesmente o vestir rosa, né? Tem uma atitude nossa aí que deve ser feita. Isso é só apenas para a gente lembrar que tem que ser feito, né? Mas diariamente a gente ter isso sempre no nosso coração como uma atitude a ser feito, né? Sair daqui com esse pensamento, ter um olhar mais crítico ao nosso corpo e tomar cuidado com as pessoas que a gente convive, né? Que estão passando também por essas mesmas dificuldades. De repente está com a fé abalada. Nós não, nós temos um Cristo, nós temos esse Deus que está sempre presente conosco, né? Para a gente também estar fortalecendo a fé dessas pessoas. Sim. Eu quero falar que não importa o tamanho do seu problema, não importa. O importante, o nosso Deus é maior do que qualquer problema que a gente esteja enfrentando nesse momento. Teve outra situação, bem rapidinho, para a gente encerrar, que também marcou muito, foi o meu neto. Ele tinha, na época, hoje ele está com 15 anos, foi embora morar nos Estados Unidos, mas ele tinha 9 anos na época, ele falou para mim. Aí os amiguinhos dele interfonavam, ele falava, vó, eu ficava na sala sem nada, sem nem escutava bem à vontade, a careca ficava muito quente, eu tirava tudo e deixava aquela careca ali. E eu via que ele abria a porta bem devagarinho assim, eu olhava e dizia, filho, por que você abre a porta assim para os seus amiguinhos? Antes você mandava, vó, porque você fica aqui na sala careca, vó, põe a peruca, eu tenho vergonha. Criança. Ai, Jesus. E vocês, mulheres, homens, porque como a Neide falou, inclusive, lá no Perolabade, tinha um homem fazendo tratamento de câncer. Vocês, mulheres e homens, prestem atenção no corpo. Faça o autoexame em casa, o exame do toque. Faça os seus exames, que é muito importante. Eu espero ter fortalecido também a fé de vocês, mais um pouco, no Senhor Jesus, porque Ele está cuidando de todos nós. Amém. Glória a Deus. Bom. Glória a Deus. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada Amém. mesmo. Linda história agradeço. de recuperação, né? Que o Senhor continue fortalecendo, cuidando de vocês aí, nessas próximas jornadas, que vocês continuem somando na vida das pessoas com a história de vida de vocês, com esse testemunho lindo. E que bom que a gente pode hoje cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Nós vamos deixar com vocês uma lembrancinha aqui nossa, um carinho. Amém. Eu agradeço. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos cantar um louvor agora que fala: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Dalva, você tem o valor. Verônica, você tem o valor. E cada um de vocês aqui presente tem um valor para o Senhor. Amém? Não cante esse hino só para vocês. Olhe para o coleguinha do lado, para o irmão do lado e fale: você tem o valor. E clame ao Senhor com toda alegria. Amém?
nunca valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu